Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. E as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus. Atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Presta atenção nisso. Jesus ensinava acerca do reino de Deus, atendia a todos que tinham necessidade de cura. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e lhes sugeriram: despede a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontre alimento e pousada, pois aqui estamos em lugar desabitado. No entanto, eles lhe ordenou: dai-lhes vós algo com que possam se alimentar. Mas eles replicaram: não temos nada, além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo. Pois estavam reunidos ali cerca de 5.000 homens. Ele orientou aos seus discípulos: fazei-vos assentar em grupos de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos, e todos se assentaram. Versículo 16 do capítulo 9. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e os partiu. E em seguida entregou aos discípulos para que servissem toda a multidão. Aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas. E os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços que havia sobrado. Senhor, a tua palavra foi lida nesta noite. Peço que através do poder do Espírito Santo, meu Deus, faça com que essa palavra seja uma palavra de alimento para as nossas vidas nessa semana. Me usa de uma forma que nunca usaste antes, porque eu sei que o Senhor tem coisas novas para as nossas vidas, todas as vezes que nos assentamos à mesa com o Senhor, e nessa noite não seja diferente. Que a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia venham estar sobre as nossas vidas, nos alimentando, Senhor, para uma semana de vitória. Abençoa as pessoas que estão aqui no templo, aquelas que me assistem ao vivo pela internet, aquelas que um dia vão assistir esse culto gravado em qualquer lugar que elas estiverem. Ao tomar contato com esse culto, meu Deus, que tomem contato com o teu poder e com a tua graça, para que ao ouvirmos essa palavra sejamos edificados pelo nome poderoso do Senhor Jesus. Quero repreender todo espírito contrário, tudo aquilo que vem de negatividade, todo espírito de ansiedade, muitas vezes quer nos fazer lembrar, ficarmos preocupados com coisas que irão acontecer amanhã. Estão repreendidos esses demônios, para que nós venhamos aprender a palavra de hoje, para o dia de hoje, para uma semana abençoada, um tempo de bênção que o Senhor tem para nós. É isso que eu quero que aconteça, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Por gentileza, pode se assentar. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas se essas palmas fossem para Jesus, melhor isso aí, meu filho. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos diante de circunstâncias em nossas vidas que muitas vezes nós não entendemos, ou fazemos de conta que não entendemos, né? As coisas são de uma complexidade muito grande, porque a Bíblia nunca escondeu nada de ninguém, e o gostoso de pregar o Evangelho é uma coisa muito ampla, muito aberta, né? Não tem muitos segredos, né? A palavra, eu volto a falar para vocês que eu reafirmo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. O Evangelho é uma questão de inteligência, viu? Deus não quer robozinho. Se Ele quisesse, Ele tinha feito robôs. Ele não fez. Ele fez nós morarmos em um mundo maravilhoso, criado por Ele, com liberdade. Liberdade, inclusive, de escolha. Você está aqui nessa noite porque você escolheu estar aqui. E pela tua escolha de estar aqui, a tua semana vai ser abençoada em nome de Jesus. Contra todas as negatividades que talvez tentaram te alcançar na semana passada, talvez contra tudo que as pessoas já quiseram determinar sobre a tua vida, talvez contra tudo aquilo que tinha para dar errado na tua vida, eu quero que essa palavra entre no teu coração e na tua mente, porque Deus tem grandes coisas para fazer e nós queremos isso, por isso estamos aqui nessa noite, amém? Amém? Mas é uma questão de escolha, é uma questão de escolha. É uma questão de querermos fazer as coisas. O texto que nós lemos hoje é um texto muito legal. Estamos encerrando uma série de mensagens sobre uma vida abençoada. O que temos que fazer para a nossa vida ser abençoada. E nessa última mensagem, esse texto é muito interessante porque fala algumas coisas muito próximas de nós, que muitas vezes nós não nos atentamos a elas.
Mas em poucos minutos nós vamos tratar disso, porque eu quero que você tenha uma semana muito abençoada, coberta do poder de Deus. Eu quero que você entenda, aquilo que você colocar para Jesus, Ele vai te abençoar. Amém? Muitas vezes nós temos problemas. E problemas, eles são coisas que vêm para atrapalhar. A gente tem problema na vida financeira, quando falta dinheiro. Amém? Faltou dinheiro, perde o humor de qualquer um. Então pode ser mais bonzinho, Dri. Ficou sem grana, vira um bicho, cara, né? Mulher, então, fica mais brava ainda. Acho que não, né? Acho que é mais os homens que ficam bravos. Passa essa parte de mulher, né, amor? Então... E quando vem essas dificuldades, por exemplo, você fica sem dinheiro, a gente pode ter problema no casamento, a gente pode ter problema na vida profissional, você que tem uma empresa, a tua empresa pode ter problemas, você que é funcionário de uma empresa, você pode ter problema dentro da tua empresa, e tudo isso causa desgaste, tudo isso causa problema. Alguns são causados pela vida, alguns são causados por nós. Nessa noite nós vamos falar sobre alguma coisa que talvez não era da conta da pessoa, mas a pessoa quer fazer. Jesus estava com uma grande multidão. Você sabe que Jesus sempre andava acompanhado de uma grande multidão, amém? Nesse caso aqui tinha uma grande multidão. Quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, tinha uma grande multidão. Quando ele foi crucificado, tinha uma grande multidão. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso já no final da mensagem. E pelo que o texto nos fala, Jesus passou o dia inteiro ministrando para eles, porque Jesus atendia todas as pessoas. Mas presta atenção, a prioridade do evangelho de Jesus era anunciar o evangelho do reino, amém? Ele ensinava a respeito do reino de Deus e atendia todas as pessoas que precisavam ser curadas, mas isso foi se estendendo. Talvez, não sei se o sermão começou 10 horas da manhã, mas eu sei que era de tarde, e de tarde deve ser perto das 18 horas, já do pôr do sol. Eles estavam ali. A multidão não pediu comida para Jesus. Quem foi indagar Jesus a respeito do rango foi os discípulos. Chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, o negócio é o seguinte, bicho, o horário já está estourando, é melhor dar um jeito nesse povo aí, cada um sai correndo para o teu lado aí, porque a gente não tem como alimentar todas essas pessoas. Quando eles falaram isso, Jesus falou para eles assim: dê um jeito vocês. Você quer que eu despeça eles? Ajeite a vida vocês aí e dá o que comer para esse povo. Mas nós não temos nada. O que está acabando com a nossa vida, em pleno 2018, o que está acabando com a nossa sociedade, é que muitas vezes aquilo que se apresenta como problema, a gente abraça como problema. Mas eu quero te dizer uma coisa, que antes de tudo, o Deus eterno tem um plano preparado para a nossa vida, independente do que nós estamos vendo agora. Eu quero dizer para você, essa semana a coisa vai ficar boa, porque Deus já tem plano de bênção sobre a nossa vida. Aliás, está lá em Jeremias, né? Jeremias fala assim, que os planos que Deus tem para nós são mais altos do que os nossos, são melhores que os nossos, e os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. Mas olha como, viu? E você percebeu como que a chatice do ser humano já não é de hoje? Fica tranquilo, irmão, a mala que você é, já tinha gente mais mala que você lá atrás. Os discípulos andando com Jesus, começando o ministério, Jesus recolheu um por um, trouxe os caras: vou ensinar vocês. Sabe quando a pessoa quer pôr a carroça na frente dos bois? Foi mais ou menos isso. Passaram o dia, o povo estava lá concentrado, vendo Jesus curar, ouvindo Jesus falar do reino de Deus. E eles chegam para Jesus e falam assim: meu, o negócio é o seguinte, a batata assou, não tem nenhuma loja 24 horas, né? Não tem cabelo turbinado para ir buscar lanche no Habib's. Será que já tinha Habib's naquele tempo? Acho que não, né? Não, acho que Habib's é de agora. Mas não tinha nada. E quando eles viram o nada, eles já se estressaram e foram para Jesus. Não tem nada, a gente não tem o que dar para esse povo. Mas eu quero te dizer uma coisa para você: quando as coisas estiverem ruins sobre a tua vida, quando talvez os teus olhos não enxergarem mais coisa boa nenhuma, quando todas as portas estiverem fechadas para você, eu quero que você lembre que existe um Deus no céu, que é acima de todas as coisas, e a Jesus, Ele deu um nome poderoso sobre todos os nomes, para fazer o impossível acontecer na tua vida. Acho que você não entendeu. Quando tudo estiver obscuro, quando você já não tiver mais saída para nada,
Quando de repente você falou assim, ferrou, a vaca foi pro brejo, atolou o carro, a porta está fechada, sumiram com a chave, eu quero que você entenda que você tem um Deus no céu, que deu um nome para Jesus Cristo, ter oportunidade de fazer tudo nos céus, na terra e embaixo da terra, porque para Ele não tem problema. Ele é a solução de todas as coisas para nossas vidas. Ele é a solução. Todo mundo preocupado. Quero que você entenda uma coisa muito clara que acontece em nossas vidas. Quando a gente se preocupa, a gente perde o foco, viu? Isso não é não é duas pessoas, não. Quando a gente fica preocupado, a gente perde o foco. Aliás, Paulo é muito incisivo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atente para as coisas que você enxergue. Acredite nas coisas que você não vê, porque as coisas que se enxergam acabam. Você percebeu como que isso foi muito real nessa passagem? Tinha mais ou menos 5.000 homens. Algumas teorias falam em 10.000 pessoas. 10.000 pessoas. E 12 discípulos e Jesus. E eles preocupados. Estavam preocupados com uma coisa que não era da conta deles. Estavam preocupados com uma situação que eles estavam diante do homem que podia toda e qualquer coisa sobre a face da terra. Mas o foco deles estava no problema. E é de uma complexidade muito grande isso, porque a nossa mente maligna, lembre-se de uma coisa, você pode ter o Espírito Santo dentro de você, ou você pode ter o sentido da sua própria carne. Tudo isso está dentro de nós. Nós temos que dar vazão para um dos dois. Ou deixamos a nossa carne falar mais alta, leva você lá no livro de Gálatas, que vai falar, quando a carne da gente está em alta, tem um monte de coisa lá. Mas quando o Espírito Santo está em alta, também um monte, e as duas coisas se opõem. Nesse momento, aqueles discípulos, eles viram um problema e se inclinaram para as coisas da carne. E eles criaram uma aflição para eles, eles criaram uma demora para eles. Não tem o que comer. Não tem dinheiro para comprar. Teve um deles que deu até uma quantidade, não sei se 200 denários. Eu acho que está em Mateus. Viu, Jesus? Nem se nós tivesse 200 conto aqui, dava para comprar comida para todo esse povo. Manda embora. Que cada um vá para um povoado, cada um vá para uma cidade vizinha, cada um procure a sua casa e coma onde eles estiverem. Mas eles não estavam entendendo que o plano de Jesus Cristo já estava feito. Eles não estavam entendendo que Jesus Cristo já tinha tudo em suas mãos. Agora, por que será que eles não se atentaram a isso? Será que eles não leram? Será que eles não leram os pergaminhos, por exemplo, dos primeiros livros da Bíblia? Era para ter lido, não era, Giba? Porque lá na sinagoga, todas as vezes, eles liam. Será que eles não lembraram que Moisés, quando conduziu o povo pelo deserto, o povo reclamou de carne, Deus deu carne para aquelas pessoas? Será que eles não tinham lido, quando aquele povo teve sede, Deus mandou tocar na rocha e saiu água da rocha? Será que eles não haviam lido que quando o Mar Vermelho estava completamente fechado e os soldados de Faraó atrás, Deus abriu o Mar Vermelho para eles passarem? Certamente eles sabiam dessas histórias, mas o foco deles estava no problema. Eles estavam focados na dificuldade. Eles estavam focados apenas nas coisas ruins. Era impossível eles não terem conhecido essas histórias, que eles gostavam de ler. Mas certamente eles não viam nada, porque a mente deles estava cauterizada pelo problema. E quando nós estamos com a mente cauterizada pelo problema, a nossa boca começa a pronunciar coisas que não agradam a Deus, o Eterno. Quando nós começamos a não entender as coisas e a nossa mente fica cauterizada, nós perdemos a oportunidade de plantar. E não se iluda, tudo que está feito, nós vivemos daquilo que nós fazemos. Porque Deus não vai mexer na estrutura do universo por causa do ser humano, mas tudo está criado. Aliás, lá em Gálatas, e Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Vira para a pessoa que está perto de você e fala assim, que você planta, você colhe. Miriam, que você planta, você colhe. Miriam,
Você planta, você colhe. Eu também, lógico. Por isso que eu planto amor, trato ela bem. A cara de tonto aqui, minha filha, vai longe. E quando eles chegaram nesse momento, da multidão estar ali, eles querendo dispensar, eu quero que você entenda uma coisa: eles não enxergavam nada de bom, eles só enxergavam problemas. Talvez nessa noite você tenha entrado aqui, ou você que me assiste pela internet agora, talvez a tua mente esteja mais ou menos na situação que estavam aqueles discípulos. Sabiam que era Jesus, estavam andando com ele, via ele fazer muitas coisas, mas não acreditavam no que podia acontecer na vida deles. De repente a situação não está melhor porque você não está exercitando a tua fé. De repente a situação não está melhor porque você não está proferindo coisas boas no dia de hoje. Hoje começa mais um tempo em nossa vida, mais uma semana. Esse tempo pode ser um tempo de felicidade ou um tempo de tristeza. Pode ser um tempo de plantar, pode ser um tempo de colher. Pode ser um tempo de sorrir ou pode ser um tempo de chorar. A determinação vai partir da nossa vontade sobre aquilo que nós queremos fazer. Quero que você entenda uma coisa muito importante. Em momentos de crise da tua vida, quando os recursos são poucos e as responsabilidades são muitas, é bom lembrar: Deus já resolveu o teu problema. Você entendeu? Deus já resolveu o teu problema. Levanta a tua mão. Fala: eu creio que nesta noite Deus já resolveu o meu problema. Você pode aplaudir a Ele por causa disso? Pode ser mais alto? Eles não tinham visto nada ainda. Eles não tinham visto nada ainda. Estava lá. Chega André com 5 pães e 2 peixes. A Bíblia não fala se ele ganhou, se ele tomou do menino. Não fala se o peixe estava numa mochila térmica ou estava num bornelzinho. Sei que era de tarde. E aqueles 5 peixes e 2 pães era a única coisa que eles tinham. Você há de convir comigo que não era suficiente nem para os 12. Quanto mais para 10.000 pessoas. Mas aconteceu ali uma coisa muito importante que eu quero que você aprenda a começar a fazer isso na tua vida. Comece com o que você tem na mão. Não importa o que é e quanto é, mas se tiver alguma coisa na tua mão, comece. Porque se você der o primeiro passo, Deus vai fazer as coisas serem acrescentadas na tua vida. Vocês lembram lá tem um evangelho que chama Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, busque primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não diz que vai ser criado nada, porque tudo já está criado. Vai ser acrescentado o que você fizer. Os discípulos podiam pegar, o André podia pegar aquele pãozinho, falar assim: mano, de mais a mais é o seguinte, velho. Se é para chorar a mãe, que chore a mãe deles. Eu vou comer esses pãozinhos com esses peixes, eu e o menininho que estamos aqui, e cada um por si, Deus por todos. Mas existia uma coisa no coração daqueles meninos. Apesar de estarem do lado de Jesus, não estarem reconhecendo a presença de Jesus naquele lugar, mas eles levaram para Jesus a única coisa que eles tinham, que era uma coisa insuficiente. Mas Jesus começou com aquilo que eles tinham. Eu quero dizer uma coisa para você: cave dentro da tua estrutura psíquica nesta noite e pegue um pouquinho de fé, um pouquinho de alegria, porque o pouco que você trouxe para essa noite nesse culto, Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida, e o estado talvez de lamúria, de penúria, de tristeza, talvez até de morte que você esteja vivendo, acaba hoje, porque quando a gente chega perto de Jesus, Ele tem resultado para fazer na vida da gente. Amém? 5 pães e 2 peixes, era tudo para 10.000 pessoas. Mas eles estavam diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, dado por Deus. Jesus pega aquilo lá, olha para eles e fala assim: traz para mim. Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo o possível. Eles não conseguiam fazer o impossível. Muitas vezes a coisa não está indo bem na nossa vida porque o possível a gente não faz.
É possível a gente viver bem em um casamento? É possível, desde que entendamos por que casamos. Se você casou com a ideologia de ser feliz, não sei quantos anos você está casado, você está errado. Comece a reestruturar a tua cabeça. Você casou para fazer alguém feliz. Talvez você está num emprego que não seja o emprego que você queria. Talvez o salário que você está recebendo não é o salário que você precisa, ou não é o salário que você mereça ganhar. Mas se você simplesmente começar a reclamar, não vai adiantar. Pega tudo isso hoje e traz na presença de Jesus. Porque eles pegaram 5 pães e 2 peixes e levaram para Jesus. E o segredo da multiplicação é trazer para Jesus o que você tem na tua mão. Porque você tem o direito de fazer. Irmãos, eles podiam reunir meia dúzia ali. Você já pensou se cai no ouvido do Judas o bagulho? Ele já falava assim, meu, é o seguinte, negócio de ocasião. Você já pensou no lugar daquele que não tinha nada, quanto valia um pãozinho? Lei da oferta e da procura. Se o bagulho cair na mão do Judas, ferrou, irmão. Ali ele ia fazer um dinheiro louco. Você já pensou, ele doido por dinheiro, o jeito que era? Mas eles pegaram aquilo que eles tinham, que era o insuficiente. Haviam pegado com um garoto, um lanche de um menino. O lanche de um menino, repita comigo, o lanche de um menino alimentou muitas pessoas. Era normal? Não. Qual foi o segredo? Levar para Jesus. Nesta noite, pega a tua família e leve para Jesus. Nessa noite, pega a tua vida profissional, que talvez não está das melhores, você está meio cansado com tudo, apresente para Jesus. Pega teus sentimentos nessa noite, apresenta para Jesus. Talvez ele não esteja sendo suficiente para atender às nossas necessidades hoje. Talvez em algumas áreas da vida nós estejamos passando por situações difíceis. Sabe aquela situação que ninguém consegue te ajudar, que é só Deus que sabe de tudo o que está acontecendo? Apresente para Jesus. Leve para Ele. Você tem o direito, eles tinham o direito de fazer o que eles queriam com aqueles 5 pães e 2 peixes, que não era de Jesus, não era dos discípulos, era de um menino. Mas eles pegaram aquilo ali de bom senso e levaram para Jesus. É no poder de escolha. Hoje você pode escolher. Você pode escolher terça-feira voltar ao culto, receber mais palavra. Você pode escolher sexta-feira voltar ao culto, receber mais palavra. Você pode escolher domingo que vem de manhã vir ao culto, receber mais palavra. Aí você fala, para que tanta palavra? Vou falar uma coisa para você, porque é a palavra que nos impulsiona a ter fé. Às vezes a gente escolhe ouvir pouco a palavra de Deus. Às vezes a gente escolhe se alimentar pouco e queremos estar fortalecidos no dia da angústia. E o mais interessante é que o Evangelho não mente que não teria angústia. Ele falou que teríamos dificuldades. Mas como ele venceu, nós também venceríamos. Mas ele venceu na presença de Deus. Quando Jesus pega aqueles pães, o que Jesus faz? Olha para o céu e apresenta aqueles pães. Amém? O que Jesus fez? O que Jesus fez? Apresentou. Tem uma oração muito conhecida no Novo Testamento, oração do Pai Nosso. Ela começa como? Pai Nosso que estás no céu. Você entendeu porque Jesus primeiro olhou para cima? Ele estava conversando com o Pai. Você tem dificuldade? Conversa com quem resolve. Está com problema de saúde? Procure um médico. Está com problema de interpretação de lei? Procure um advogado. Está com problema de falta de combustível? Procure um posto. Amém? Por que quando tem problema a gente reclama e não apresenta a Deus? Por que naquele dia nublado, assim nublado que eu falo para você, não são o nublado de dia de chuva, né? Porque dia de chuva é dia de bênção também, chove, faz sol. Nublado naquele sistema que Satanás está te oprimindo, lutas estão aparecendo, dificuldades estão vindo. Quando essas coisas sobrevêm em nossas vidas, é momento de nós conversarmos com o nosso Pai. Geralmente o que nós fazemos? Primeira coisa que é achar o culpado.
Segunda coisa, não assume que o erro pode estar em nós. Sempre queremos jogar o erro para os outros. E nisso tudo que nós já fizemos, nós já estamos murmurando e esquecemos de conversar com o nosso Pai que está no céu. Desculpa, não quero te iludir. Com dinheiro, você não conversa com Ele. Com oferendas, você não conversa com Ele. Com Ele se conversa orando. Com Ele se conversa tendo intimidade. Com Ele se conversa com humildade. E humildade não é andar mal vestido, cabelo despenteado, um pé com sapato, outro pé sem sapato. Isso não é humildade. Viu? Humildade é você depender 100% de Deus. Isso é humildade. Humildade é você estar diante de um problema, você se assentar, você se ajoelhar, você orar no teu carro, você orar dentro do teu escritório, você ir num banheiro orar, você o raio que você quiser, aonde você quiser, mas é você chegar para Deus e falar assim: Senhor, nesse exato momento a batata está assando e eu não sei mais o que fazer. Eu preciso do teu poder sobre a minha vida nesta hora. Jesus, com todo o poder que Deus havia lhe dado, ele tem a humildade, porque lá no livro de Filipenses, ele não usurpou ser igual a Deus. Porque ali ele deu uma aula muito prática do que ele fazia na face da terra, né? Jesus ensinava a respeito do reino de Deus. Quando ele precisou fazer uma coisa sobrenatural para chamar a atenção de todas as pessoas, ele parou, olhou para o céu e orou a Deus o Pai. Aí ele pegou aqueles pães, aqueles peixes, dividiu entre os 12 discípulos e falou assim: agora distribua para as pessoas. Não foi uma oração eloquente, porque Lucas era um cara muito detalhista, né? Ele não escreveu que foi uma oração de 25 minutos, apresentando desde Adão: Senhor, o Adão quando errou, te peço perdão. E depois veio os filhos. Nada disso. Jesus só deve ter olhado para o Pai em algumas orações que a gente lê dele. Ele fala assim: Pai, não que eu esteja duvidando do Senhor, sabe que nós dois, carne e unha, né? Mas para esse povo acreditar que eu sou o teu filho, faça os sinais acontecer nesse momento. E você sabe o que aconteceu? As 10.000 pessoas supostamente que estavam reunidas, 5.000 eram só homens, não contava mulher e crianças. As 10.000 pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Queria que você colocasse a mão na altura do teu coração, fechasse os teus olhos um pouquinho e fizesse uma reflexão sobre aquilo que está te faltando na vida, se foi apresentado a Deus ou se não foi apresentado a Deus.